Está começando o podcast do Diário da Região. Direção-geral, Márcio Sanazar. Produção e apresentação, Adamastor Inácio. Excepcionalmente, o podcast do Diário da Região está focado nas eleições municipais 2024. Você que é candidato aí da região oeste da Grande São Paulo, aqui você tem um espaço gratuito. Só se inscrever e vem bater um papo com a gente aqui, falar da sua campanha. O nosso convidado de hoje é filho de um cantor importante da música popular brasileira, filho do Netinho de Paula. Quem é? Você também conhece, andou aí desfilando pela Globo, pelos canais importantes de televisão. Dudu de Paula, candidato a prefeito por Carapicuíba. Prazer tê-lo aqui com a gente. Prazer é todo meu, muito obrigado. Como é que está a campanha, Dudu? Estamos a todo vapor lá. Agora faltam 24 dias, mais ou menos, né? 20 e poucos dias. Então a gente está numa correria danada, o pessoal está na rua pedindo voto. Agora, o voto tem que correr atrás do voto, né? Então eu estou andando muito a cidade, estou indo em vários lugares, conversar com os comerciantes, com as famílias. Estou convidado, inclusive, para ir na casa das famílias, bacana. Coisa que em Carapicuíba é muito fácil disso acontecer, né? É uma cidade teoricamente pequena, mas as pessoas entram em contato comigo nas redes sociais, falam, pô, vem visitar minha família. Você leva um cavaquinho, violão? Às vezes eu levo um pandeirinho, e aí a galera fala pra eu ir, eu vou na casa das pessoas, converso com as pessoas, estamos a todo vapor lá. Vamos combinar, e a cara do pai, hein? Há 20 anos se eu tivesse... Não, eu sou um pouquinho mais bonito que ele. Só. Netinho de Paula. Ô, Dudu, fale um pouquinho das suas raízes, da sua família. Como é que você é ser filho do Netinho de Paula, seus pais, você tem irmãos? Fala um pouquinho das raízes. Tenho. Eu nasci em 1993, na zona norte de São Paulo. Não foi na Coab? Não foi na Coab. Tá bom. Foi na zona norte de São Paulo, no bairro da Cachoeirinha. Falo da Coab porque você sabe, Netinho de Paula, o coração dele é na Coab. E eu cresci na Coab por conta do meu pai, né? Meus pais separados. Então, finais de semana e de 15 em 15 dias eu ficava com o meu pai, ia pra Coab. Então, cresci ali na Coab. A gente tem um instituto, que inclusive esse ano completam 36 anos de só no samba, gente. Só no pagode. Então eu ia pra lá, ficava lá com a dona Antônia, que é a mãe do Feijão, que era da Negritude, que cuidava da gente, porque a Negritude saía pra viajar. Então ficava eu e meus irmãos, nós somos em 7 irmãos, são muitos filhos. Então a gente ficava lá, todo mundo junto na Coab. Ser filho do Netinho, pra mim, cara, é incrível, eu sou muito fã do meu pai. E o DNA musical, então... Eu puxei um pouquinho, só não canto tão bem quanto ele, mas eu canto um pouquinho. Mas você desfilou aí por vários palcos, se apresentou em vários palcos pelo Brasil e também nas redes de televisão. Sim, você junto tinha com um grupo, né? Um grupo chamado Os de Paula, junto com meus irmãos, fizemos turnê internacional também. O diretor estava falando que viveu na Globo. Fizemos Altas Horas. Fizemos um programa chamado Superstar na Globo, que era um reality show musical. Foi muito bacana. E continua na carreira ainda? Agora não, dei uma pausa no começo do ano por conta da política, né? É uma coisa que eu sempre gostei. Nós estávamos na família, você tem irmãos? Nossa, são 7 irmãos, 7. Por parte de pai. Aí tem mais 3 por parte de mãe. Bobagem, né? Ele acabou de dizer que... No total são 9, no total são 9 irmãos. 9, que minha família é gigante, é enorme. Então, tudo é festa lá. E quando é que pintou a mosquinha da política? Da política? Veio uma picadinha, como é que foi? Eu acho que desde a minha infância, a gente cresceu com viés muito social e racial dentro de casa, por conta do meu pai. Um grupo chamado Negritude Júnior, então a questão racial sempre foi muito forte para nós. E a questão social também, com o nosso instituto lá em Carapicuíba. Meu pai fazendo o Dia de Princesa, que era o quadro que ele fazia no Domingo da Gente, né, na TV, que ele ia na periferia, buscava a menina, passava o dia com ela, mudava a vida das famílias. Então, desde muito cedo, a questão social e racial sempre foi muito forte na minha vida. A partir de 2008, quando meu pai foi candidato a vereador pela primeira vez, eleito em São Paulo, que eu já vi um pouco mais de perto a política. Eu senti, assim, a questão de ser candidato, né? 2012, na campanha do meu pai para o Senado, e em 2016, meu pai como deputado federal em São Paulo também. Dali eu já acompanhei um pouco mais a trajetória política do meu pai, estive mais presente, vi como funcionava, senti aquilo em mim, né? Eu desde pequeno falava no colégio, tinha na 6ª, 7ª série,
tinha aquelas perguntas do professor, o que você quer ser quando crescer e tal. Eu falava, eu quero ser presidente do Brasil. Eu sempre gostei de política, sempre achei que a política é essencial para mudar a vida de muita gente. Então, através da política, eu vejo que a gente consegue mudar a vida de milhares e milhões de pessoas. Então, sempre tive isso em mim. Em 2018, eu entro na prefeitura em Osasco. Trabalhei com o Rogério Lins na Secretaria de Planejamento. E aí eu pude sentir, ter a experiência de trabalhar dentro da administração. Ali eu vi como funcionava realmente, quanto a questão de você planejar, de você ter estratégia política, como funciona. E vi o quanto Osasco evoluiu dos últimos 8 anos para cá. Então, daquilo ali eu já senti que eu acho que eu tenho que ir para a política real. Tinha isso como sonho, mas achei que ia ser um pouco depois, um pouco distante. Eu sou cientista político de formação e cantava nos De Paula. Né? Achava que ia seguir mais ou menos os passos do meu pai, que eu ia fazer sucesso na música, eu ia ser conhecido na rua, e aí sim eu vim como candidato. Mas no fundo estava gostando mais de política, né, Sim, Dudu? sempre gostei muito, muito. E esse ano surgiu a oportunidade pelo partido que eu tô, que é o Agir 36, o Partido do Autista. Mas alguém chegou para você e falou, você é nosso candidato a prefeito. Meu pai. Meu pai veio falar comigo. Quem é o presidente do partido lá, o diretório de Carapicuíba? Hoje sou eu. Sim. Hoje sou eu. Hoje eu sou o presidente do partido. Mas Quantos candidatos a vereador na sua chapa? hoje nós temos 10 candidatos a vereador na chapa. Convite para os 10. Pode vir para cá. Poxa, obrigado. Falar aí com o Alain Júnior ou com o nosso diretor. Pode trazer aqui. Não, legal, obrigado. Falar da campanha. É sempre importante ter um espaço como o de vocês, que eu estava conversando com o Márcio antes de entrar. Vocês são um jornal que passam credibilidade, que todo mundo respeita, né? Eu tenho muito carinho por eles. Estamos indo porque... para 56 anos. Pois é. O seu Sanazar é um cara incrível também, então é muito importante vocês abrirem esse espaço para poder falar sobre mim, sobre meus projetos políticos, o que eu penso para a cidade, é muito importante. Mas seu pai é um querido, rapaz, sabe? O Netinho de Paula é uma pessoa, Não, ser humano extraordinário. Dudu, se eleito, qual seria a sua bandeira, as suas primeiras providências para mudar Carapicuíba, no caso? A minha bandeira hoje é a bandeira do meu partido, que é o Partido do Autista. É a inclusão social, é cuidar do povo da periferia. Carapicuíba é uma cidade que não está sendo bem cuidada. A gente tem sofrido bastante com a questão de saúde e segurança na cidade. Então, é onde eu vou dar um pontapé inicial, com certeza. A gente precisa cuidar um pouco mais das pessoas, sabe? Ter empatia, entender o que elas estão passando. Todo mundo agora tem me perguntado e tem falado, agora que você está na política, você vem aqui, depois você não volta mais, que é o que realmente acontece na política, né? Até porque em ano de eleição que a gente tem que ir atrás de voto mesmo. Mas eu aprendi muito que política você faz na rua, você não faz dentro do escritório. Então eu tenho que estar na rua, eu tenho que visitar as periferias, né? É o que eu tenho feito agora durante a eleição. As pessoas têm comentado de forma pejorativa sobre isso, agora que a eleição ele vem aqui, né? E realmente é um momento que eu tenho andado na cidade, eu nunca andei tanto em Carapicuíba quanto eu tenho andado agora na eleição. Porque o que acontece geralmente? A gente está em casa, você mora ali na sua casa, você acorda de manhã para ir para o trabalho, você trabalha 8 horas, né? Chega em casa cansado do trabalho, pega ônibus ou pega trânsito no carro, chega em casa cansado, toma banho e dorme para acordar no dia seguinte. Você não tem tempo de andar na cidade, de conhecer algum ponto, de ir de fim de semana. Final de semana, inclusive, eu saía para fazer show. Então, eu nunca tive tempo de andar e de conhecer a cidade realmente. Eu estou entrando em cada local que realmente eu estou vendo o quanto a nossa cidade está perdida e largada. Jovens na rua, sem perspectiva de crescer. A cidade está suja, uma cidade onde tem muito lixo. Parece que a gente está sem governança total, assim. Então, eu trazendo essa experiência que eu tive aqui em Osasco, trazendo a questão da juventude, que eu acho muito importante a gente ter pessoas jovens, né, na política da cidade, porque é o jovem que tem novas ideias, é o jovem que tem vontade de arriscar, né? E jovem que eu digo não é de idade, não. É jovem político, de estar na política pela primeira vez como candidato e poder ter a chance de ser eleito pela primeira vez. Então, acho que essa renovação política está precisando na nossa cidade e no Brasil, inclusive. Dudu, a exemplo da maioria dos municípios, dizem que a saúde está agonizando na UTI. Quais seriam os seus planos para Carapicuíba? O que você pode? Tem jeito? Carapicuíba tem jeito? Eu acredito que todo lugar tem jeito, né? Não é uma situação muito fácil.
Não posso vir aqui mentir e falar que eu vou resolver todos os problemas da saúde, a saúde vai ser impecável, porque é muito difícil. É uma questão de o Brasil recurso, todo, né? é uma questão de planejamento, né? Hoje, em Carapicuíba, por exemplo, nós temos uma fila de espera nos atendimentos básicos de exame que é gigantesca. A nossa cidade, os moradores usam, inclusive, a saúde daqui de Osasco e de Barueri. Então, sempre vi que o problema na nossa cidade sempre foi planejamento. É um planejamento, é um crescimento que não tem controle, tanto urbano, quanto da saúde, quanto da segurança. Vou dar um exemplo para o senhor. Hoje, na questão da segurança da nossa cidade, nós temos 87 agentes da GCM dentro do nosso município. Então, a gente está falando de 1 a cada 4.000 habitantes. Como que você vai ter um controle de segurança na cidade? É impossível. Vai aumentar a guarda, no caso? Você precisa aumentar a guarda. A gente tem que abrir concurso público para que tenhamos mais guardas municipais, fazer um acordo com o governo do estado para que a polícia militar esteja E presente na reforçar cidade. também o armamento, né? Claro, você tem que melhorar os equipamentos, ter mais carro, ter moto, né? Você precisa. E isso tudo é planejamento. Você tem os dados da cidade, você sabe onde está acontecendo o número de criminalidade. Você tem que ter um planejamento para que você possa fazer um efetivo que real funcione. E isso é na saúde, é na educação. Na saúde, hoje nós temos um protocolo, principalmente na nossa cidade, de atendimento nada humanizado. As pessoas entram no consultório, o médico pergunta o que você tem sem olhar para sua cara. E ele receita ali, manda você embora para casa, e às vezes você volta para casa e fica pior. E às vezes você não consegue nem voltar. Porque ou você tem algum problema pior, ou o seu próximo atendimento é para daqui a um ano. Então você tem que ter um atendimento mais humanizado. O médico precisa olhar para você, ele precisa ter o carinho ali, ele precisa entender que ele está tratando um ser humano, que ele tem que cuidar. E aí o exame, quando você vai fazer um exame, tem gente hoje na nossa cidade que demora, que está marcado exame para 6, 7 meses. Como se aguarda 6, 7 meses? Então, a gente precisa entender cada unidade. O que está faltando aqui? É atendimento especializado? Não tem neuro, não tem fono, não tem terapeuta, né? Não tem ortopedista. Então, vamos diminuir essa fila de 6 para um mês? O que a gente precisa? Precisa contratar mais médicos? Vamos contratar mais médicos. Ou não, médico aqui é suficiente, tem médico suficiente. O problema é que é uma unidade só. Vamos abrir uma nova unidade? A gente não pode ter a irresponsabilidade de ficar abrindo equipamentos, falar que vai fazer equipamentos com o dinheiro que é do povo. Então, você ter responsabilidade fiscal e você saber planejar uma cidade é muito importante. O governante tem que saber disso. Então, eu poderia ir para a internet ou ir para qualquer lado e falar, eu vou criar, eu vou fazer. Eu acho importante, tem equipamentos que a gente sabe que tem que ter. Hoje, Carapicuíba não tem um hospital municipal geral. Nós não temos. Então, você tem que ter um hospital municipal geral. E isso a gente tem que fazer. Agora, a questão das unidades, não é só abrir unidades de saúde. Não, a gente tem que entender o que está acontecendo em cada bairro. Se é necessário abrir, a gente tem que abrir. Se não é necessário, a gente tem que contratar mais médicos, melhorar o atendimento e fazer com que a fila de 6, 7 meses diminua para 1. Depois diminui para 1, é uma vitória. O que a gente faz desse um mês virar semana? É assim que a gente tem que fazer. O eleitor de Carapicuíba quer saber sobre educação. Hoje nós temos o pior IDEB da região. Carapicuíba perdeu muito durante muitos... A gente observa que da nossa região oeste, Carapicuíba foi a menos desenvolvida. Né? Quando você compara Itapevi, Barueri, Osasco, Carapicuíba sofre com a educação porque a gente não valoriza o profissional da educação. Hoje a gente não paga o piso salarial do professor, que é um absurdo. Né? Então, quando você não valoriza aquele que te ensina, aquele que está ali para poder passar o ensinamento para você, ele acaba sendo desmotivado, ele não fica motivado para ensinar e nem para fazer nada. Então, a primeira base é você pagar o piso salarial do professor. Hoje nós temos um problema com as ADEBs, que são aquelas auxiliares de sala. Né? As ADEBs, durante um bom tempo, foram obrigadas a fazer o curso de pedagogia para trabalhar na prefeitura de Carapicuíba. Elas fizeram o curso de pedagogia, são formadas como professoras e recebem como auxiliares. Então, muitos dos professores faltam ou abandonam seus cargos. As ADEBs são obrigadas a dar aula no lugar delas e recebem como ADEBs, não recebem como professores. Então, você não tem gestão na educação. Os equipamentos da educação estão muito defasados. Eles pintam as escolas por fora, por dentro está tudo destruído. Você não tem tecnologia dentro das escolas, que é muito importante. Hoje a grade curricular não é atrativa, então uma taxa de evasão escolar gigante, as crianças não vão para a escola. Então você tem que melhorar e tem que fazer com que a grade seja atrativa, que a escola seja atrativa, que o jovem queira ir para a escola. E isso é através da grade curricular. Você consegue mudar
você consegue colocar aula de música, você consegue colocar equipamentos culturais dentro da escola, fazer com que a escola de final de semana ela seja aberta para os alunos irem para a escola, para os alunos fazerem algum tipo de atividade esportiva, cultural. Então, se a gente fizer com que a nossa escola seja integrada nos bairros e para os alunos, para o cidadão, a gente tem certeza que a nossa educação vai melhorar. Eu não conto para ninguém, mas no futebol, o Dudu de Paula é perna de pau ou é centroavante Eu rompedor? sou atacante nato. Meu Deus do Sou céu. atacante nato. Igual o pai dele, Sou, né? A sou, única ó, coisa que não, o não, Netinho meu mente. pai é perna de pau. Perna de pau é ruim Meu demais. pai é muito perna de pau. Ruim demais. Eu sou corintiano nato e atacante. E ó, o diretor gostou. Eu provoquei para você falar sobre o esporte de Carapicuíba. Pode esperar o quê do Dudu de Paula? Eu já vou englobar, se o senhor me permite, Por o favor. esporte e a cultura, né? Sim. Porque são dois pontos que são muito fortes na minha vida. Meu pai foi secretário de esporte em Carapicuíba, né? E muito legal falar esse fato, eu acho que eu nunca falei para ninguém. Foi do governo Poeirinha? Foi do Poeirinha. Eu fui secretário lá, Foi de no governo, comunicação. no governo do Poeirinha, meu pai foi secretário de Pouco esporte. tempo, mas fiquei lá. E na época meu pai implementou o primeiro time de basquete em Carapicuíba. Lembro. Era um alvoroço. Inclusive a nossa treinadora era a Hortência, a Rainha Hortência. Meu pai trouxe a Hortência para poder ser treinador do time de basquete de Carapicuíba. Então, tanto a cultura quanto o esporte sempre foi muito forte na minha vida. Hoje eu tô aqui sentado do lado do senhor por conta disso, por causa da cultura. O Netinho, um menino negro periférico, que através de um grupo chamado Negritude Júnior conseguiu ascender socialmente, né? Aí conseguiu, depois disso, ganhar um dinheiro, me colocou numa escola particular, fez com que eu fizesse faculdade, aprender outras línguas, e tá aqui hoje como candidato. Então, E o legal é que ele não perdeu a essência, que é a humildade, né? Jamais. E você fomentar cultura e esporte na vida do adolescente, do jovem, transforma vidas. Isso eu não tenho dúvida. Então, hoje a gente tem sofrido lá em Carapicuíba, porque a gente não tem um teatro, a biblioteca está fechada, a gente não tem um museu, a escola de música está fechada, a gente não tem equipamentos culturais e esportivos que realmente fomentem a cultura e o esporte no bairro. Então, uma coisa, Carapicuíba não vai se arrepender, porque vai ser um governo de cultura e esporte, com certeza. E as famílias menos favorecidas? Você é casado, né? Eu sou casado. Então, mas já tem um projeto aí para as ações sociais de Carapicuíba. Tem conversado com a esposa? Tenho. Ela pode ser a primeira dama, né? Sim. Provavelmente assume a fundo social, fundo né? social, exatamente. E essas pessoas menos favorecidas de Carapicuíba, pode esperar o quê do Paulinho, de Paula? A gente pensa muito nessa questão social. Eu sou casado, ainda não tenho filhos, né? Mas quem vai me ajudar muito no fundo social vai ser minha mãe. Minha mãe que sempre foi uma pessoa que trabalhou no social. Minha mãe é pastora, inclusive, de uma igreja onde ela faz esse serviço social com maestria, inclusive. Quando eu falei que ia ser candidata, a primeira coisa que ela falou, eu vou cuidar da questão social da cidade. Ela estava mais empolgada, inclusive, do que eu. Então, minha mãe tá para me ajudar nisso. A gente sabe que Carapicuíba é uma cidade majoritariamente periférica. No fundo, sabe-se que ela ajuda, já está ajudando aí, né? Só não faz alarde, né? Com certeza. Só não faz alarde. Dudu de Paula, o que é que eu não perguntei para você, em termos de plataforma de governo, de projetos, que você gostaria de falar a respeito? Tem várias, hoje inclusive eu vou subir no meu canal e tem nas minhas plataformas digitais meu plano de governo lá. Aliás, deixa já o endereço digital das suas redes sociais, por favor. dududepaula.com.br e tem também no meu Instagram, Facebook, lá no link da bio, vocês podem acionar lá o meu site, que vai ter tudo no meu site, inclusive o plano de governo. Mas para mim é muito importante falar que tem alguns equipamentos, muitas coisas na cidade que a gente tem para melhorar e que como projetos vai ser muito bom para a nossa cidade, né? Hoje a gente não tem um centro de referência que cuide da mulher, por exemplo, que sofre de abuso ou algum tipo de transtorno, enfim, né, de violência contra a mulher. Então, a gente tem um equipamento hoje que é somente um equipamento jurídico na cidade. A gente não tem aquele acolhimento da mulher, sabe? Aquilo para cuidar, para ter um terapeuta, para poder ajudar na questão de moradia, para poder na questão jurídica. Isso é um equipamento que a gente vai trazer para a cidade. Eu vou criar o primeiro centro de referência autista da cidade também, que é a causa do meu partido, que é a minha bandeira.
Hoje a gente tem um número grandíssimo de autistas na cidade, de mães atípicas, pais, avós que cuidam dessas crianças e que não têm o alicerce que deveria, né? Que sofrem na questão da saúde, porque nós não temos fono, não tem neuro, não tem terapeuta, que também sofrem na questão da educação. Hoje nós não temos profissionais da educação que estudem ou que saibam como cuidar da criança autista. Então a gente vai ter um projeto que a Carapicuíba Estuda, que é um projeto muito legal também para trazer as crianças que estão em evasão escolar para dentro da escola, com apoio dos pais, para os pais fazerem parte do governo. Então tem muitos projetos bacanas, estão tudo lá no meu plano de governo. Podcast do Diário da Região. Direção-geral, Márcio Sanazar. Dudu de Paula, aquela câmera ali, ela está aberta para você falar com o eleitor de Carapicuíba. Fique à vontade para suas considerações finais. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Eu estou aqui hoje porque eu tenho uma missão, e essa missão é fazer com que a minha cidade evolua e desenvolva realmente. A gente tem passado por grandes problemas na nossa cidade. Eu sou um jovem que quer trazer renovação política, quero cuidar da nossa cidade, e eu preciso ser o melhor prefeito da história dessa cidade, porque o meu sonho é ser presidente do Brasil. Então eu quero cuidar da minha cidade, eu escolhi ser prefeito da minha cidade, que é a cidade onde eu cresci. Muita gente fala, mas você não é daqui, você não nasceu aqui. Tem muita gente em Carapicuíba que não nasceu em Carapicuíba, mas tem um laço, que é o laço que eu tenho. Um laço de amor, um laço de afeto, de esperança e de cuidar da nossa cidade. Então é isso que eu quero. Por isso que eu trouxe esse partido, que é o Agir 36, o Partido do Autista, que é para a gente cuidar das famílias, para a gente trazer uma renovação e fazer política de verdade. Então, você que quer uma renovação, você que quer coisas novas, vem com a gente e vote 36. Diário da Região, eleições 2024, na Central de Jornalismo. A premiadíssima jornalista Simone Pérez, retaguarda técnica do Alan Júnior e na direção-geral, Márcio Sanazar. Apresentação, Adamastor Inácio. Forte abraço.